Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço delineado gatinho em mim. Bom, eu já estou com a pele preparada, tá? Eu limpei a pele, hidratei, passei um pouquinho de primer e um iluminadorzinho em bastão pra dar esse glowzinho aqui na pele. Tá? Pra ser mais fácil na hora de eu aplicar a base. Na hora de eu aplicar a base, já está tudo pronto. A primeira... Bom, vamos lá. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, né? Eu vou apresentar pra vocês os tipos de delineado que existem. Existem, hoje no mercado, 3 tipos. O em gel... que ele é assim, eu tenho esse da Dylos, da linha Cat, que ele vem assim, ó. O em gel, ele com o passar do tempo, ele vai secando. Então, é legal você ter um diluidor para manusear ele. Ele tem gente que se adapta mais com em gel. O método mais fácil é com a canetinha, que existe também, ó. A canetinha tem a pontinha assim, então não precisa de pincel. Ela já tem o próprio aplicador. E tem o delineador líquido. Eu tenho esse, ele é da Vegas, da linha Só Traço. Ele igualmente ao em caneta, ele já tem o pincel, então também não precisa. Só que ele precisa de um pouquinho mais de firmeza na hora de aplicar por ele ser líquido. Então, ele é o que mais precisa de técnica. Tem gente que acha mais fácil com ele, tanto quanto tem gente que acha mais fácil com esse ou em caneta. Em caneta é o mais simples de todos para fazer, tá? Vamos lá para a próxima dica. Quando você é iniciante, é legal você ter alguma coisa que auxilia você na hora de fazer. Por exemplo, para deixar ele mais ou menos da mesma altura, tem muita gente que usa a fita, o durex, qualquer fita crepe pode ser também, para colar aqui, para já auxiliar a fazer delineado. Tem muita gente também que gosta de usar aqueles cartãozinhos de visita. Aí, com o cartãozinho de visita, ó, aqui, peguei você vai apoiar, só que aí você tem que ficar segurando, né? É fácil também. Aí você iria apoiar assim. Eu vou fazer um com o cartãozinho de visita e um outro com a fita, tá? É do mesmo jeito. Bom, vamos lá. O que eu vou utilizar hoje... já estava esquecendo. Para o manuseio do delineador em gel, existem 2 principais pincéis. Esse, que é o chanfrado, ó. Tá vendo? Ele é bem fininho, tem que ser bem fininho. Se ele não for tão fininho, é legal você usar apenas para corrigir a sobrancelha. Ele sendo mais fininho, já dá para fazer delineado, que precisa de um traço mais preciso, né? Ou um pincelzinho assim. Esse daqui, que é o pincel chanfrado, ele é o da Macrylan, o W140. Já quase sumiu o número, mas ainda dá pra ver. E esse daqui é o da Natura Una de lábios.
Ele é um duozinho, ó. De um lado vem esse pincel e do outro lado vem esse. Eu prefiro, pra fazer delineado, esses daqui, tá? Mas tem gente que também tem mais facilidade com esse, então varia, você tem que ver qual você se adapta melhor. Então, vamos lá. Para a fita, você vai pegar aqui, eu vou cortar um pedaço. Pronto. Tem gente que gosta de tirar um pouco do excesso na mão, eu não vou tirar. Aí, você vai alinhar, ó, abaixo da... Você não pode fazer muito empinado assim, só que também não muito deitado assim, tá? Ó, não muito, com o cartãozinho fica mais fácil de vocês visualizarem. Não muito assim, senão fica esquisito. E nem muito assim, senão também fica esquisito e não dá a impressão de delineado. Eu gosto de fazer no meio termo, então, em direção à sobrancelha, eu deito um pouquinho. Aí, você vai aplicar a fita abaixo aqui da linha d'água. Você também não pode aplicar muito aqui, porque se também não dá certo, fica esquisito ali. O delineado precisa ter uma emendinha aqui com o cantinho de baixo, tá? Aí, você faz aqui. Eu vou aplicar corretivo na minha pálpebra, que minha pálpebra está limpa, sem corretivo. Aí, eu já volto. E aí, eu vou colar a fita junto com vocês, tá? Bom, pessoal, como o áudio saiu um pouco baixo, eu vou narrar, tá bom? Então, eu peguei uma fita bem grande. E mais uma dica que eu lembrei seria medir da aba do nariz até em direção à sobrancelha. E aí, eu inclino um pouquinho mais pra ficar do jeito que eu gosto. Se você gostar do gatinho um pouco mais em pé, você faz bem certinho, sem precisar inclinar, tá bom? Aí, se você quiser cortar essas pontinhas que sobraram, fica a seu critério. Eu não cortei, não me atrapalhou, tá bom? Apoiando na mesa, o cotovelo e a mão no rosto, você vai fazer um tracinho, ó, reto. Aqui. Aí, eu vou pegar daqui, ó. Aí, eu vou puxar da linha d'água, do finalzinho da linha d'água, em direção à sobrancelha, rente à fita, e puxar assim. Aí, eu vou pegar mais ou menos de um pouquinho pra baixo do finalzinho da pontinha e emendar com o resto do delineado, desse jeito. E aí, é só ir preenchendo. Preenche dentro dos riscos, termina de emendar com o resto do rabinho e vai dando acabamento. E é assim que eu faço o meu delineado, com a fita. Se você preferir, para preencher aqui embaixo, você pode dar uma puxadinha na pele
pra preencher. Tá? E agora, eu retiro a linha. Eu retiro a fita. Ó, tá vendo que ele ficou reto? Ai, Marina, e se não ficou reto? O que que eu faço se por acaso ficou engomadinho? Você vem com um pincel sujo com corretivo e vem ajeitando a linha, tá? Só uma observação sobre o pincel. O pincel tem que ser durinho. De preferência, um língua de gato, pequenininho. Aí eu venho com a esponjinha, de preferência pequenininha também, e espalhar pra baixo. Como eu sou meio maníaca, eu vou dar uma reforçadinha aqui. Esse é um gatão bem grosso. Dica pra ser sempre na mesma altura. Você vai medir sempre aqui da abinha do nariz em direção à sobrancelha. Então, a chance de ficar de alturas diferentes é muito pequena. Se não ficar, você perceber que não ficou, você pode corrigir. Se mesmo assim não ficou, você pode vir depois com o pincel. Esse pincel é um pincel linguinha de gato, ó, tá vendo que ele é bem fininho? Assim, e passar. O em caneta, ele fica pretinho também, mas ele costuma ser um pouco menos pigmentado, tá? Do que tanto em gel quanto o líquido. Então, nem que for só no rabinho, eu gosto de vir reforçando, se você não quiser ou não tiver. Se você não quiser. O duro, que tem que ter a mão bem precisa, tá vendo? Já dei uma errada aqui. É por isso que o líquido é bem mais difícil de fazer. Mas eu vou vir com o corretivo. E vou ajeitar. É isso. Ó. Como eu esqueci de fazer antes, eu vou fazer agora. Vou vir com um pó compacto e um pincelzinho líquido. E um pincelzinho limpo, não líquido. E vou selar o corretivo. Assim. A única coisa que eu vou fazer também, só pra dar um charminho, eu vou pegar um iluminador, uma sombra iluminadora, e vou iluminar aqui a sobrancelha. Vou pegar um pincel e vou varrer aqui pra tirar o pozinho do delineado. Tá vendo? Saiu. Eu vou vir com
essa paleta aqui, da Bruna Tavares, é a paleta Sunflower. Mas, se você não tiver ela, pode ser qualquer sombra iluminadora. É que ela tem uma sombra bem diferente, então eu vou usar ela. Ó, eu vou usar esse tomzinho aqui. Ele é um tomzinho de dourado meio esverdeado. Lindo. E vou aplicar aqui no ponto alto da minha sobrancelha. Vou voltar com o pincel que eu usei para compacto. Vou ver para dar um acabamentinho. Desse lado, eu já vou fazer isso antes de fazer o delineado, tá? Então, vou ver com o pó compacto. O pó compacto que eu tô usando é o da Vult. E vou selar. Se você quiser dar um pouquinho mais de profundidade, você pode vir com um pouquinho de sombra somente no côncavo. Fica lindo. Mas eu não quero fazer isso hoje, tá? Ó. É só pra não carimbar, ficar com a pálpebra bem seladinha. Assim. Viu? Aí eu vou vir com o pincel, o outro pincel e aplicar a sombra. Ela. Deixa eu ver se consegue. Não consegue pegar ela direito, mas ela é muito linda. Vou fazer um swatch dela na minha mão. Ó. Tá vendo que ela puxa pro esverdeado? Ó. Ela é maravilhosa. Mas se você não tiver essa paleta, infelizmente, não sei se vocês encontram mais ela pra vender. Porque ela era edição limitada. E já faz um tempinho que ela lançou. Acho que já tem mais de um ano que ela lançou, então talvez vocês ainda não encontrem em alguma lojinha online, mas eu acredito que vai ser um pouquinho difícil de encontrar, tá? Agora vamos para o outro lado, vai ser a mesma coisa. Vou usar o cartãozinho para vocês verem que é a mesma coisa. Bom, vamos lá. Ó, a canetinha. Vou fazer. Agora não precisa do cartãozinho pra fazer aqui, então eu vou vir. Ó. Olhando pra baixo. Puxar aqui, já puxei, agora eu vou esticar. Apoiando essa mão na penteadeira também, pra ficar bem firme. E puxa o traço. E preenche todos os lugarzinhos. Ó, dei uma errada, então eu vou engrossar. Pronto. Ó. Assim, é um delineado simples. Agora eu vou puxar o gatinho. Vou vir com o cartão, ó, aqui em direção à sobrancelha.
Assim, ó. Não assim. Mais ou menos assim, ó. Vou deitar um pouquinho mais, e, ó. Daqui. Puxa. Do meio. E meio. Emendou. Agora é só preencher. Ó, tá vendo que já sai bem retinho? Aqui eu dei uma pequena errada. Então eu vou com o pincel de corretivo. Vou pegar um pouquinho do meu corretivo. Não precisa ser muito, é só dar uma sujadinha. E vou puxar. Viu? Bem simples. Vai ter um lado que você vai tomar mais facilidade que o outro. Aqui você tem que ver com bastante calma, dando umas carimbadinhas. Viu? É bem difícil ficar os dois extremamente iguais, mas você tem que deixar o mais parecido possível, tá? Aqui, desse lado, o canto tá um pouquinho mais grosso, então eu vou dar uma engrossadinha. Aí, dei uma pequena engrossadinha. Agora eu vou reforçar, que nem eu fiz desse lado, com o delineador líquido. As partes que estão um pouquinho mais falhadas. Aqui deu uma borradinha a mais. Aqui então vou pegar o pincel que já tá sujo de corretivo e vou puxar, arrumando. Aí, ó, delineado feito. Então, agora eu vou finalizar, vou fazer a minha pele, passar a base, corretivo, tudo mais, e volto pra finalizar com vocês, tá? Bom, pessoal, agora eu vou finalizar com vocês a parte inferior, tá? Eu fiz a minha pele, apliquei cílios postiços e apliquei o batom. Eu deixei um estilo mais clássico de delineado gatinho e batom vermelho, mas se você não gostar de batom vermelho, você pode usar um batom nude, qualquer tom de batom fica ótimo com delineado gatinho, tá? Aqui, se você quiser aplicar uma sombrinha aqui embaixo, fica legal. Um lápis preto, pra quem não vive sem lápis preto, fica legal. Eu vou aplicar apenas a máscara de cílios, que também fica lindo. Eu vou, ó,
vou usar essa máscara de cílios aqui, que é a Lash Love da Mary Kay. E vou aplicar sem segredo nenhum. Aqui vou caprichar bastante. Vou aplicar do outro lado também, ó. Vamos dar um destaque para o olhar. Uma coisa, se você for aplicar os cílios postiços também, é legal você ver como o delineado que você usou e, ó, tá vendo que aqui tá branquinho de cola? Então, você vai vir carimbando pra apagar bem na raizinha onde está branco. Tampando a cola. Assim. Ó, a diferença, ó. Aqui com e aqui sem. Vou finalizar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse olho desse. E aí, agora sim, vou finalizar. Aí depois eu volto pra finalizar com vocês. Pronto, maquiagem finalizada. Então, o que vocês acharam, hein? Bom, então é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Deixar o gostei e comentar aqui embaixo o que vocês estão achando dos meus vídeos, ideias de próximos vídeos também, tá? Bom, então tá. Um beijo, tchau!